Dia! Deus abençoe a sua vida, que as bênçãos de Abraão, que as bênçãos de Isaac e que as bênçãos de Israel estejam sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu tenho ministrado para os primiciantes. Quem entrega primícia para mim, eu tenho dito para ele que Israel floresceu em meio ao deserto, e assim você vai prosperar em nome de Jesus. Então que as bênçãos de Abraão, Isaac e Israel estejam sobre nós. Queridos, eu não sei, alguém repara, e eu tenho procurado ser fiel em toda a minha conduta. Eu não vi o pastor ofertando hoje. A pastora ofertou por mim e por ela. Ela estava com o valor da oferta que era o meu e que era o dela. Amém? Eu não durmo no ponto não, irmão, estou ligado. Tá? O pastor prega oferta, prega fidelidade. Foi ali hoje. Atenção, antes de você julgar, tire do seu olho a trave. Amém? Bom dia! Epa! Meus filhos, eu estou muito empolgado para o que Deus vai fazer hoje aqui no nosso culto da manhã e também no nosso culto da tarde. Hoje eu trago uma palavra, e essa palavra é uma palavra sobre o nosso jejum de 2019. Como igreja, todo ano nós fazemos um jejum coletivo, um jejum como igreja. E nós vamos estar fazendo o nosso jejum, e eu quero estar ministrando sobre ele nessa manhã. Diga assim: jejum de Daniel. Nosso jejum de 2019. Mais forte: jejum de Daniel. O nosso jejum de 2019. Nós estamos no ano do extraordinário, e eu quero levar você, o meu propósito como pastor dessas ovelhas, é levar a nossa igreja a um nível mais profundo em Deus, nesse ano de 2019, e quem estiver disposto a crescer espiritualmente e também em todas as outras áreas da sua vida, eu entendo que esse ano é um ano de desatar. Eu tenho compreendido no meu espírito que esse ano de 2019, pessoas que ainda não viviam de forma extraordinária passarão a viver. Eu tenho compreendido isso claramente, porque antes mesmo de virar o ano de 2019, os seus pastores têm experimentado, vivenciado coisas extraordinárias. Deus, ele não somente tem nos conduzido, Deus tem nos empurrado para o extraordinário. Então eu creio piamente no meu coração, eu tenho convicção do que eu estou falando. Se você que está me ouvindo hoje nesse culto da manhã estiver disposta a viver uma vida extraordinária de cunho espiritual, profissional, financeiro, pessoal e ministerial, esse ano é o ano que você vai ter uma chave virada, e você vai colocar não um pé, mas os dois pés no extraordinário. E aí a partir de 2019 ninguém mais te segura. A sua vida só vai ser de glória em glória. Eu tenho entendido que esse ano de 2019 é um ano de viração de chave. Viração de chave. Agora, eu compreendo que para isso você tem que querer. Agora, não só querer, o que é que eu estou dizendo? Não só querer, você tem que se envolver em tudo que a sua igreja vai direcionar. Porque eu percebo, eu tenho visto pessoas que dizem que querem, mas elas param no querer, elas não colocam em prática aquilo que é necessário que elas façam para que elas possam vivenciar aquilo que está sendo ministrado no púlpito da igreja. Simples, e você vai me entender. Eu pergunto: quantos querem uma vida extraordinária? Eu acredito que todos vocês vão levantar a mão.
Então, quando o seu pastor está com essa fala, que alguns querem, mas não fazem, é nesse sentido. Param no querer. Porque querer todo mundo quer, sim ou não? A não ser que a pessoa não esteja bem das suas ideias, né? Então ela vai dizer, não, eu não quero vida extraordinária. Todos querem o extraordinário. Mas o fato e a introdução dessa manhã é que você pense sobre isso. Não deseje somente querer, faça, em o nome de Jesus. Mateus 6:16. Mateus capítulo 6, versículo 16. Abra a sua Bíblia, seja impressa ou eletrônica, ou acompanhe no telão. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam de aparência, eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Por favor, coloque as duas mãos sobre o local do seu coração. E antes de repetir essa oração, pense no que você vai falar. Diga assim: Senhor meu Deus, obrigado. Nós lemos a tua palavra e hoje eu vou ser ensinado, instruído e motivado a um jejum. Eu sei que o único que não quer que eu jejue é o inimigo da minha alma. Senhor, me traz revelação, entendimento do quanto é necessário eu ter uma vida consagrada, em o nome de Jesus. Amém? Meus filhos, diante desse texto, eu quero levar você para dentro da história, para que você possa compreendê-la. 2 dias por semana. Quantos dias por semana? 2 dias por semana, os judeus tinham um costume. O costume de ir ao centro de Jerusalém, ao mercado central de Jerusalém, fazer a feira. Então, qual era o costume dos judeus? Quantos dias? 2 dias por semana. Nós aqui do Ocidente, nós temos uma outra cultura. Qual a nossa cultura? Ou fazemos a feira semanal, ou quinzenal, e a grande maioria, mensal. E aí, vamos só comprando alguma outra coisa durante o mês, que vai acabando. Sim ou não? O judeu não. O judeu, ele ia 2 vezes por semana fazer feira. 2 vezes por semana. Por conta disso, o centro de Jerusalém ficava superlotado. Nesses 2 dias, o centro de Jerusalém ficava esbarrotado de pessoas. Agora, olha o detalhe, olha a coincidência. Justamente nesses 2 dias, os fariseus tiravam para jejuar. Calma, terminei ainda não, você vai entender onde eu quero chegar. Nesses 2 dias, eles realmente jejuavam. O que é que eles faziam? Realmente jejuavam. Nesses 2 dias, além de jejuar, eles iam ao centro, iam com roupas rasgadas bem velhas, assanhavam seus cabelos e colocavam cinza na pele. Cinzas.
cinzas na pele, cinzas no corpo. Agora, para que eles faziam isso? Eles faziam para que quando o povo, e aí a grande maioria da população de Jerusalém estava lá no centro, quando o povo os visse, percebessem que eles estavam jejuando. Olha isso. E ao perceberem que eles estavam jejuando, pudessem elogiá-los. E o povo dizia mais ou menos assim: olha como os fariseus são santos, olha como eles são tão espirituais, eles jejuam tanto. Eu venho ao centro de Jerusalém pelo menos 2 vezes por semana, e sempre que eu venho aqui, eles estão de jejum. Olha como eles são consagrados. Todavia, veja só o que Jesus nos diz no versículo 17. Acompanhe no telão, por favor. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Portanto, quando formos jejuar, nós não devemos demonstrar às outras pessoas que nós estamos jejuando. Na prática, sabe, aquele negócio mais ou menos assim: ai meu Deus, essas coisas só aparecem quando eu estou jejuando. Eu sei que muitas vezes é na inocência que sai, no automático, né? A carne está morrendo, você está sofrendo, né? E aí aparece aquela delícia na nossa frente. E é interessante, se é que eu posso falar interessante, que essas coisas só aparecem quando a gente está jejuando. Não é verdade? Mas eu quero te dar esse ensinamento de Jesus Cristo. Quando você for jejuar, não mostra para ninguém, não aparenta que você está jejuando. Não faz aquela carinha de triste, não faz aquela cara de dor de cabeça. Quantos entenderam? Diga: entendi, meu pastor. Então, diante desse começo, vamos lá. Fala para quem está ao teu lado: aperta o cinto, vamos decolar. Existem 2 tipos de jejum. Ponto 1 da mensagem de hoje. Existem 2 tipos de jejum. Quantos tipos? E eu vou falar concernente a o que eu quero passar para vocês. Existe o jejum individual e o jejum coletivo. Jejum o quê? Um exemplo de jejum individual é o jejum do apóstolo Paulo. Paulo, ele fez um jejum, está escrito em Atos 9:9. Olha no telão. Por 3 dias, quantos dias? 3, ele esteve cego. E enquanto esteve cego, logo após a queda do cavalo, quando tem aquele encontro com Jesus Cristo, amém? A Bíblia diz que ele não comeu e o quê? Nem bebeu. Ele faz o jejum de Esther, da rainha Esther, amém? Então durante 3 dias Paulo nem come e nem bebe. Então, assim que ele tem um encontro com Cristo, assim quando ele converte, assim quando ele nasce de novo, logo após a sua conversão, Paulo, ele tinha 3 dias se consagrando, 3 dias de jejum. Ele não come e não bebe nada, nem água, durante 3 dias. Então, um exemplo de um jejum individual. E um jejum coletivo está lá em Jonas capítulo 3. Temos outros, mas deixa eu te dar esse exemplo. Acompanhe no telão. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, quantos dias? Não melhora, quantos dias? Guarda isso, quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? 40 dias, Nínive será destruída. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Olha isso. Proclamaram o quê? Não, por favor. Proclamaram o quê?
Então assim, no primeiro dia que Jonas está saindo, anunciando o decreto do Senhor, todos os ninivitas creram na palavra de Jonas e creram em Deus. E o que é que eles fazem naquele primeiro dia? Começam um jejum. Guarda isso, vou continuar o texto. Os ninivitas, versículo 5, creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, primeiro fizeram o quê? Vestiram-se de pano de... Lembram da pastora, do voto dela? Lembram? O voto da pastora de pano de saco, e outras irmãs que também fizeram esse voto. Vestiram-se de pano de saco. Versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se também de quê? Pano de saco, sentou-se sobre cinzas, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou... Não, peraí, quem está jejuando agora também? Não, você está enxergando isso na Bíblia, irmão? Dá uma olhadinha aí, vai. Quem é que está jejuando aí também? Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, sequer provar coisa alguma. Agora, irmãos, olha como esse texto me desafia. Não comam. Não. Tem alguém comigo aqui? Não. Tem alguém comigo aqui? Vamos lá. Não comam. Ei, o texto anterior fala do maior ao menor, do mais idoso ao bebê. Vestiram-se de pano de saco, mas não parou por aí. Do maior ao menor, e até os animais não comeram e nem beberam. Diga, uau! Versículo 8: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos façam o quê? Clamem a Deus com todas as suas forças. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: jejum sem oração é passar fome. Amém? Cubra-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: jejum sem oração é passar fome, e pecado quebra o jejum. Também, se você jejuma, mas durante o jejum peca, só passou fome. Deixe os seus maus caminhos e a violência. Versículo 9: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. 10: Deus viu o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como o tinha ameaçado. Em Nínive, a violência, a prostituição, a idolatria reinavam. Nínive era uma cidade muito idólatra, mas não só isso, muito prostituta. E Deus estava trazendo juízo sobre aquela cidade. Deus fala para o profeta Jonas ir até os ninivitas dizer: eu vou destruir, eu não aguento mais, vou trazer juízo, vocês são muito devassos. E foi quando em Nínive, através da pregação de Jonas, as crianças de peito, os recém-nascidos e até os animais jejuaram. A Bíblia é clara, muito clara. Eles nem comeram e nem beberam. Meu Deus, o que é isso, irmãos? Diga, uau! Eles nem comeram e nem beberam.
Por quê? Porque Deus iria destruir a cidade deles. E por conta desse jejum, o texto é muito claro no versículo 10, por conta do jejum, por conta desse jejum, eles conseguem tocar o coração de Deus. Por conta do jejum, tudo foi revertido, tudo foi modificado, e Deus não destruiu aquela cidade. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa manhã: quantos creem que Deus vai trazer a presença dele para essa região, para a tua casa, para a nossa igreja, através desse nosso jejum? Se você crê nisso, se manifeste nessa manhã. Ponto 2 da mensagem: um entendimento que precisamos ter. Meus filhos, é muito importante compreendermos que quando o jejum é individual, não é bom que você fale que está jejuando. Quando o jejum é coletivo, você pode até compartilhar com um grupo que você está jejuando, mas somente com esse grupo que está jejuando com você. Não fale para outras pessoas, a não ser, olha só, a não ser que o teu silêncio possa soar como falta de educação. Aí você, com muito carinho, agradece e explica por que você não vai aceitar aquele alimento, aquela refeição. Ponto 3. O jejum é uma disciplina particular. Diga: o jejum é uma disciplina particular. Meus filhos, o jejum, mesmo sendo coletivo, como vai ser o nosso, ele não deixa de ser particular. Agora, essa disciplina particular, que ninguém vê e sabe, gera recompensas públicas. Vou repetir: esse ato particular de jejuar, que muitas vezes ninguém está vendo e ninguém está sabendo, a recompensa é pública. Quer que eu disse? Quer que eu disse? Dá uma olhadinha para quem está ao outro lado, diga assim: dorme não, amor. A recompensa é pública. Em Mateus 6,18, Jesus disse: e meu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus está falando de jejum. Aqui em Mateus, Jesus está falando de jejum. E aí no versículo 18 está dizendo: ó, tudo que você está fazendo em secreto, ninguém está sabendo que você está jejuando, é só você e Deus. Eu quero dizer para você que quando você faz isso, a recompensa não vai ser particular, a recompensa será pública. Todos verão o que eu vou fazer na tua vida. Ei, escute: a recompensa por mais de Deus, a recompensa por jejuar é extraordinária. A busca por mais de Deus gera recompensas extraordinárias. Aí alguém pode estar pensando: meu pastor, e o que será essa recompensa? O que é essa recompensa? Escute, preste muita atenção agora. Toda vez que você for jejuar, tenha um propósito. O que é que eu disse? Fale para quem está ao teu lado: sempre jejue por um propósito. Olhe para cá para o seu pastor: não é errado você jejuar por um propósito. Sempre que você for fazer um jejum, tenha um propósito. Jejuar pelo casamento, jejuar pelos filhos, jejuar pela vida financeira, jejuar pela sua vida espiritual, por uma libertação, por um arrependimento, jejuar pela célula, jejuar pela igreja. Sempre tenha um propósito. Quarto ponto da mensagem: o tempo do nosso jejum. Diga: tempo. O nosso jejum esse ano será só de 10 dias.
Só 10 dias. Eu fui muito bom com você. Não se preocupa, na Páscoa você vai comer chocolate, tá? No final tudo vai dar certo. Amém? Tinha alguém já preocupado. Meu Deus, vai pegar a Páscoa? Preocupa não, tá? Pastor lê pensamento também. Então, o nosso jejum será de quantos dias? 10 dias. Nós vamos iniciar dia 2 de março, que é a primeira terça-feira, 2 de abril, obrigado. Nós vamos iniciar 2 de abril, que é a primeira terça-feira de abril. Nós vamos iniciar quando? 2 de abril, que é uma primeira terça-feira. Agora, preste muita atenção. Nós vamos iniciar dia 2 de abril, às 5 da manhã. A partir das 5 da manhã, o jejum já está valendo. Amém? Por quê, pastor? Você vai entender no final. Porque nós vamos entregar o nosso jejum dia 12 de abril. E 12 de abril é uma sexta-feira. E nós vamos entregar o nosso jejum na oração da madrugada. Nós vamos fazer dia 12 de abril uma mega concentração de fé aqui na madrugada. Vão sair pessoas de todos os lugares dessa região e até irmãos que moram em outros bairros, todos vindo para a casa do Senhor apresentar e entregar o seu jejum a Deus. Essa madrugada vai ser uma madrugada que vai ficar para a história. Então nós vamos iniciar dia 2 de abril às 5 da manhã e vamos entregar aqui dia 12 de abril, uma sexta-feira, na oração da madrugada. E qual jejum bíblico nós vamos fazer? Qual jejum bíblico faremos? Nós vamos fazer esse ano o jejum de Daniel. Diga jejum de Daniel. Melhore, jejum de Daniel. Pela terceira vez, jejum de Daniel. Vejamos a base bíblica, Daniel capítulo 1, versículo 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que façam a experiência com os seus servos. Durante quantos dias? Melhore, durante quantos dias? 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Não nos dê nada além de quê? Pela segunda vez? Pela terceira vez? Versículo 13. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Quem está comigo? De acordo com o que você concluir. Versículo 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, o que aconteceu? Eles estavam fracos, caindo pela tabela. Olha o que aconteceu. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Fala para cantar ao teu lado: quando você se consagra, Deus te sustenta, amor. Escute, assim como Daniel e seus amigos ficaram 10 dias comendo verduras e bebendo somente água, nós vamos passar 10 dias fazendo algo bem parecido. Esse será o nosso jejum de Daniel. Nós vamos comer verduras, legumes, e aí eu vou acrescentar frutas, vamos beber água, e aí eu vou acrescentar suco da fruta, não da polpa.
da fruta. O nível da sua busca é o seu nível de crescimento. Amém? Meus filhos, para não ter dúvidas, essa é a nossa lista: vegetais, legumes, frutas, água, suco de fruta, não de polpa, sem açúcar e sem adoçante. Não está nessa lista? Não como. Ah, isso pode? Para não ficar dúvidas, não está na lista, não como. Então, por que, pastor, não começamos amanhã? Porque só dia 2 de abril, para você preparar a sua despensa, para você preparar a sua geladeira, porque vamos ficar 10 dias nos consagrando como Daniel se consagrou. E a Bíblia diz que Daniel, depois daqueles dias de consagração, Daniel e os seus 3 amigos, neles foi encontrada uma inteligência que não encontraram em homens algum na Babilônia e em todo o Judá. Não vai ser diferente na tua vida. Depois desses 10 dias, a recompensa será extraordinária. Nós estamos no ano do extraordinário, e coisas extraordinárias só acontecem com consagrações extraordinárias. O propósito do nosso jejum, ponto 6. Primeiro, eu vou repetir. Eu fui, há minutos atrás, Daniel sendo Daniel. Agora, Daniel sendo pastor Daniel, né? Eu fui Daniel sendo Daniel, o homem Daniel. Agora, Daniel sendo pastor Daniel. Meus amores, meus queridos, ninguém é obrigado a fazer esse jejum. Mas por que eu estou passando isso para vocês? Porque Deus pediu para que toda a nossa igreja pudesse estar jejuando. Todavia você é livre para estar jejuando ou não. Agora, se você faz parte dessa igreja, se você se sente filho dessa família, se você se considera família Nova Aliança, novo lar, eu creio que você não vai ficar de fora. Eu creio que você participará desses 10 dias. E eu creio que muitas áreas vão ser revolucionadas na tua vida, em o nome de Jesus. Então, tome nota do propósito do nosso jejum. E você também vai estar recebendo no próximo domingo um cartão com o que nós vamos comer e beber e o propósito do nosso jejum. Primeiro, pelos pastores Lucas e Rebeca. Primeiro propósito do jejum, seus pais espirituais. Nos cubra de oração. Amém? Segundo propósito, pela nossa igreja. Qual o segundo propósito? Eu quero que você jejune com força, com vontade, e ore muito, ore muito. Deus tem algo de extraordinário para fazer após esses 10 dias, ou, me arrisco a dizer, até durante esses 10 dias, dentro do jejum aqui na nossa igreja. Amém? Pelas nossas células, esse é o terceiro propósito. E o quarto propósito, pelos seus pedidos particulares. Eu quero que você inclua pedidos seus nesse jejum. Amém? Eu quero que você inclua pedidos seus nesse jejum. Sétimo ponto da mensagem de hoje: se consagre nesses 10 dias. Fala para quem está ao teu lado: se consagre nesses 10 dias. Diga assim: cuidado para não passar fome. Nós não vamos passar fome porque vamos estar comendo, amém? Meus filhos, por que eu estou falando se consagre nesses 10 dias? Tome cuidado com algumas atitudes que podem quebrar o teu jejum. Mesmo você fazendo a risca a alimentação, existem atitudes suas que quebram o jejum. Você sabia disso? Escute, irmãs, mulheres,
não deixe de honrar seu esposo, seja com atitudes, seja com palavras e até pensamentos. Não deixe de honrar o seu esposo. A rainha Vastir deixou de honrar o esposo e veio consequências grandiosas e ruins sobre a vida dela. Quantos estão me entendendo? Homens, não deixe de ser amoroso para com a sua esposa. A Bíblia diz que quando nós tratamos mal a nossa esposa, as nossas orações são interrompidas, quanto mais um jejum. Filhos, quem é filho aqui? A grande maioria. Filhos, tomem o máximo de cuidado para não desobedecer e desonrar os seus pais. Quando é que uma desobediência não é pecado? Quando aquilo que o seu pai está pedindo vai contra a palavra de Deus. Amém? Igreja, tem igreja aqui nessa manhã? Se por acaso uma dessas coisas acontecerem, ou qualquer pensamento ou atitude pecaminosa vier sobre você, por favor, por gentileza, me escute, prontamente se arrependa. Na mesma hora se arrependa. Peça perdão a Deus. E agora preste muita atenção. E se envolver pessoas, procure-as imediatamente. Peça perdão e se conserte com essas pessoas. Quando estão me entendendo, diga: eu estou, meu pastor. Não quebre o seu jejum por conta de pecado. Entenda, muitas vezes pecamos com os pensamentos. Pensou bobagem, pensou besteira, pensou mal de alguém, não importa quem seja, confesse seu pecado, conserte isso. Não quebre o seu jejum por conta de pecado. Amém? 8º ponto e último, eu encerro a mensagem aqui. O jejum libera a presença manifesta de Deus. Vamos dizer esse 8º ponto no 3? 1, 2, 3. O jejum. Aí você imagina como é que vai ser os cultos durante os dias que a gente vai estar de jejum. E a oração da madrugada do dia 12. Meu Deus. Meu Deus. Vamos organizar um café? Deus falando, né? Meus filhos, eu entendo que uma pessoa só é feliz, realizada e completamente preenchida se tiver intimidade com Deus. Escute, eu vou falar algo que parece uma heresia, mas não é. Uma pessoa, até entregando a vida a Jesus, ela não é completamente preenchida. Se ela entregar a vida a Jesus, continuar vivendo nessa terra e não tiver intimidade com Deus, ela não é completamente preenchida. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque eu conheço muita gente que entregou a vida a Jesus, mas o coração está cheio de mágoa. Por quê? Porque falta intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós nos parecemos com Ele. Deus não guarda mágoa de ninguém, pelo contrário, a Bíblia diz que quando você entrega a vida ao Filho dele, Ele pega os teus pecados e lança no mar do esquecimento. Não me pergunta como é que Ele esquece. Eu sei que Ele não sofre de nenhuma doença, mas Ele esquece. Vocês estão me entendendo? Amém? Então uma pessoa só é completamente realizada, feliz e preenchida se ela tiver intimidade com Deus. Então escute o que o seu pastor vai te falar. É um grande erro. O que é que eu disse? É um grande erro jejuar
e dizer que o dia foi muito corrido, que não deu para orar. Amém? Amém? Priorize. Se o seu dia é corrido, acorde meia hora mais cedo e tire um tempo com Deus. Dê as primícias do seu dia para Deus. Olha, além de jejuar, está primiciando o tempo. Diga, uau. Então, escute, entenda isso. É um grande erro estar jejuando e não parar para orar. Então, durante esses 10 dias, é muito importante orar bastante em línguas. Quer que eu disse? Se você ainda não ora em línguas, você vai sair daqui hoje orando. Amém? Amém? É muito importante nesses 10 dias você tirar muito tempo de oração em línguas. É muito importante que você continue. Quer que eu disse? Continue sendo fiel no teu TSD. Eu sei que você ora todos os dias, mas cuidado, se policie, para que o diabo não possa roubar o teu tempo com Deus nesses 10 dias. Escute. Eu vou repetir a minha fala de ainda há pouco. Jejum sem oração não é nada mais nem nada menos do que passar fome. Veja Romanos 8:26 para nós orarmos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa... O que é que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda com as nossas... Diga, uau! Dá um beijinho para o Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Você é demais. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, o que é que ele faz? Fala para quem está atrás. Você sabia que o Espírito Santo ora por você? Quem não sabia que ele ora por você? Quem não sabia, não sabia. Olha só, algumas pessoas não sabiam. Então fala para quem está ao teu lado, o Espírito Santo ora por você. Diga assim, além dos seus pastores orarem por você, da sua liderança, o Espírito Santo ora por você. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora olha para cá, olha para mim. Tem um detalhe, eu oro por você, seus líderes oram por você, mas muitas vezes nós não sabemos do que você realmente está precisando. Todavia, a Bíblia está dizendo nesse texto que quando o Espírito Santo ora é diferente. Ele já ora a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Diga, uau! Por isso que quando você for jejuar, tire muito tempo de oração em línguas, porque quando você está orando em línguas, não é você orando, e sim o Espírito Santo de Deus intercedendo por você. E aí quando ele intercede por você, é muito diferente da minha oração por você, é muito diferente da oração de qualquer pastor por você. Ele está orando aquilo que realmente você precisa. Ele já está orando a solução para a sua vida. O versículo 27 diz que quando o Espírito Santo ora por você, ele está orando a mais perfeita vontade de Deus. E aí, se por acaso em algum momento desse jejum de 10 dias você não souber o que orar, não souber como orar, você está ali orando pelos propósitos, seus pastores, o Lucas, a Rebeca, a igreja, a célula e os seus pedidos pessoais, mas de repente o céu fechou, você não sabe mais pelo que clamar direito. Ore em línguas, e o Espírito Santo estará orando por você a perfeita vontade de Deus. Eu quero encerrar com uma pergunta. Eu nunca fiz isso, mas nós estamos subindo de nível, e essa igreja é uma igreja de homens e mulheres que querem, acima de tudo, agradar a Deus. E nós já entendemos que nós não estamos aqui para passar um tempo e nem perder tempo. Nós estamos nessa terra pelo um propósito. Amém? Então a minha pergunta é: quantos querem fazer uma aliança comigo? Eu não faço aliança com homens, então você nunca teve aliança com Deus.
você nunca teve aliança com Deus. Se você é desses que diz que não faz aliança com o homem, você nunca teve aliança com Deus, porque Deus constituiu homens para liderar a sua vida. Amém? Então escute. Se você quer fazer uma aliança comigo hoje, e uma aliança com Deus, dizendo: meu pastor, Deus, eu estou nesse jejum, eu vou jejuar 10 dias, comendo verduras, frutas, bebendo somente água e suco só da fruta, não de polpa. Ah, pastor, mas a polpa é da fruta. Se você quer se enganar, fica à vontade, eu vou tomar suco só de fruta. Sem adoçante e sem açúcar. Se você quer fazer esse jejum, levanta do teu lugar, vem aqui para frente, para a gente selar isso, em nome de Jesus. Vamos selar.